Beni Rodrigues, mais uma vez aqui do estúdio do podcast Fala Binho com vocês. Não esquecendo que nós temos que agradecer os nossos patrocinadores que estão aqui, que são o Intermarché Monção, JCS Digital, uma empresa especializada em impulsionar as vendas pela internet. Também Brasfirras Monção, Distribui Mix, Monção Barbershop com o Raoni, onde inclusive eu corto o meu cabelo. Quero mandar um grande abraço a todos eles. E também o Açaí Bonini, de Vila Nova de Cerveira, a Steph Nobre Cabeleireiros, arte com autoestima e empoderamento e saúde capilar. Também quero agradecer a Fabinés, Fazenda as Unhas com Arte, o Assadão FL de Monção e também a Lavandaria Pirâmide, também de Monção. Muito obrigado por vocês confiarem e dar credibilidade a esse podcast. E hoje, gente, eu vou falar com vocês. Nós temos um entrevistado que ele é um herói de capa, tá? Vocês estão acostumados a ver o Homem-Aranha, Superman, mas isso é só ficção, é só na tela mesmo que vocês veem. Mas agora estou presente de uma figura que veste a capa, que ele é capaz de dar a vida por você. Agora, comandante José Passos. José Passos, muito obrigado por você estar aqui, satisfação em recebê-lo, e é o nosso herói de capa, dos Bombeiros Voluntários de Monção. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria aqui agradecer o convite para poder estar aqui nesta entrevista, com muita honra que cá estou, para falar da nossa história, para falar da minha história enquanto bombeiro e agradecer o estar aqui com vocês. Bom, comandante, obrigado de novo. Eu queria saber um pouco, né? Porque todo mundo tem aquele desejo de saber como que é o bombeiro. Quantos anos tem a instituição aqui em Monção? A instituição em Monção tem 124 anos. A data de inauguração, assim por dizer, da nossa associação é 19 de março de 1900 e com 124 anos de história, de muitas lutas, de muitos salvamentos, e continuamos hoje noutras realidades, mas a continuar na salvaguarda das pessoas e bens de Monção e não só. Comandante, eu sei que em 1900 foi fundado o Bombeiro Voluntário em Monção por Abílio Dantas e Deoclesiano Rodrigues, né? Essas pessoas ainda é um marco na história do bombeiro voluntário? Sem dúvida, são uma das grandes referências da nossa associação, e enquanto referências, enquanto fundadores da nossa associação, sim, são uma referência para a nossa história, para o nosso dia-a-dia, porque foram eles os impulsionadores para que hoje a nossa associação esteja viva, esteja com o Corpo de Bombeiros a funcionar e a poder salvar todos os nossos monçanenses. Comandante, aqui está sempre a dúvida, né? Porque o senhor é uma alta patente aqui dentro de Monção. A gente sempre fica a perguntar, corre esse risco de vida mesmo com os bombeiros? Todas as nossas missões, sejam elas de que tipo forem, põem todos os elementos, todos os bombeiros em risco. Logicamente que haverá uma missão ou outra missão em que o risco seja mais exposto, como que seja o caso dos incêndios florestais, dos incêndios em habitações, em indústrias, em que o perigo está permanente na nossa missão, mas não só nessas missões, mas em todas as outras, porque onde o bombeiro vai, já outras pessoas já não estão para poder salvar. Comandante, eu também fico vendo o seguinte, não é fácil ter a vida de bombeiro, né? Porque está 24 horas disponível para a sociedade, né? Aí é outra das vertentes da nossa associação, porque é composta por um grupo de bombeiros voluntários. E sim, os bombeiros voluntários, 24 horas sobre 24, estão sempre alerta para poder fazer o socorro às populações. E como que vive a instituição em si, o Bombeiro Voluntários, comandante? A associação é uma associação humanitária de utilidade pública, por sua vez possui um corpo de bombeiros, corpo de bombeiros voluntário,
Dizer também que dentro desse corpo bombeiro voluntário existem bombeiros que ganham o seu ordenado, ganham o seu vencimento, porque nós temos que garantir os serviços mínimos, mas dentro do que é esses bombeiros também profissionais, chamamos-lhe assim porque recebem vencimento, eles também bombeiros voluntários, juntamente com outros bombeiros do nosso grupo que têm os seus empregos, mas por sua vez são bombeiros voluntários, neste grupo de pessoas, com a sua boa disposição, com a sua boa vontade, com o seu brio, estão todos os dias prontos para poder socorrer a nossa sociedade, dizendo também que nós falamos aqui da história, falamos de 124 anos, as realidades da nossa sociedade, as realidades dos nossos edifícios, a realidade da população, a realidade do que é mesmo o tráfego que temos nas nossas estradas, tudo mudou, obriga-nos a mais serviço, obriga-nos a mais intervenções, cada vez mais com a perigosidade aumentada, cada vez mais com outro tipo de condicionalismos ao combate dos bombeiros, que nos obriga a estar preparados, obriga-nos a ter equipamentos que nos possam acompanhar com esta modernização do que é tudo isto, e torna-se difícil, mas estamos cá para lutar. E uma pergunta também que eu fiz uma enquete entre as pessoas na rua, na sociedade, muitos deles estão muito satisfeitos com o bombeiro voluntário, tem uma eficiência e tem parceiros, né, comandante? Quais são os parceiros hoje que o bombeiro voluntário adquiriu durante longos anos? Parceiros, estamos a falar em proteção civil? Sim. No que nos ajuda no socorro? Sim. Sim. Hoje em dia o que está implementado em Portugal é a área da proteção civil. Dentro da área da proteção civil temos vários agentes, em que um dos agentes que pratica o que é a proteção civil é os bombeiros, logicamente, mas dentro do que é os bombeiros temos vários agentes, como é a situação da GNR, como é a situação dos chapadores florestais, como é a situação das juntas de freguesia, como é a situação também do Exército, vários tipos de agentes que todos nós, em conjunto, formamos o que é a proteção civil, que por sua vez se divide na proteção civil municipal, primeiro patamar, depois a proteção civil distrital e, por fim, a proteção civil nacional, que abrange todo Portugal e todo o que é a estratégia e tudo o que é o implementar destes agentes no terreno para que possamos, em conjunto, socorrer todas as situações que nos possam aparecer. E o Estado, comandante? O Estado português, ele manda uma verba, ele manda um auxílio, ou somente o Enem, ou helicóptero, né? Porque já teve alguns acidentes que vem aqui helicóptero, né? Isso é diferente. O que nós estamos aqui a falar, sem dúvida, as associações humanitárias existem protocolos com o Estado, existem protocolos com os municípios, existem protocolos com as entidades de saúde, existem protocolos com o INEM. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós recebemos sim subsídios do Estado, da Proteção Civil para o socorro. Recebemos também subsídios do que é o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, no que diz respeito à emergência médica. Recebemos também subsídios do nosso município para a ajuda do nosso dia-a-dia, para a ajuda da nossa regularização e também da aquisição de novos equipamentos, mas sem dúvida que há muito nos tempos de hoje para melhorar no que diz respeito a esses subsídios, porque cada vez mais é difícil manter mão de obra qualificada, quer dizer, bombeiros com a devida formação, porque se torna difícil nos tempos de hoje com a oferta que existe na área laboral, e torna-se difícil manter os nossos bombeiros, torna-se difícil comprar equipamentos e na parte do Estado, o município tem ajudado muito no que diz respeito a estes equipamentos e a toda esta ajuda, mas a nível estatal, a nível do Estado,
central e a nível, por exemplo, também do INEM, muito terá que ser feito para que possamos garantir que a atividade dos bombeiros continue, a atividade de haver bombeiros voluntários a servir Portugal continue e para que, por fim, consigamos que todas as nossas associações humanitárias do país tenham a estabilidade financeira necessária para que possamos, no dia a dia, socorrer todas as missões e nas devidas condições de segurança, nas devidas condições psicológicas, para que tudo corra bem para todos. E nós estamos falando com o comandante José Campos e eu percebo que há uma dedicação 100% da vida de cada bombeiro. O comandante é presente aqui, nós trocamos algumas ideias antes e no nosso dia a dia aqui em Monção a gente vê a dedicação de pessoas que têm se disponibilizado a ser bombeiro voluntário e aqueles que realmente trabalham para a instituição. E eu pergunto, comandante, há alguma burocracia no dia a dia, até mesmo para ajudar o próximo? A burocracia, nós não temos burocracias, temos os nossos protocolos de intervenção que nos obrigam à atuação. Todo bombeiro que entra para o corpo de bombeiros tem a devida formação inicial, uma formação de 250 horas durante um ano, em que aprendemos o que é incêndios na floresta, aprendemos também o que é incêndio na indústria, em habitações, aprendemos também o que é o socorro pré-hospitalar, aprendemos diversas situações de salvamentos, desencarceramento, acidentes, e depois de toda esta panóplia de formações, o bombeiro é posto para a intervenção e é colocado à intervenção. É lógico que esta formação é dada inicial e nós constantemente, durante todo o ano, fazemos formações internas de refresh de todas estas matérias, porque nos obrigam a diversos protocolos de intervenção e nós temos que estar sempre prontos para fazer essas situações de socorro. Comandante, agora me conta um pouco do comandante José Campos, como que o senhor iniciou na carreira. José Passos. José Passos, desculpa. Gente, é porque eu coloquei aqui, José Passos, bem lembrado. Mas o bom das entrevistas é isso, que a gente erra e a gente continua e pode ser corrigido. E estamos aqui para isso mesmo, é um protocolo aberto. Comandante José Passos, como que é o senhor no dia a dia, como que o senhor entrou na carreira e como é que é a vida normal de um comandante do bombeiro? Ora bem, a minha vida normal enquanto cidadão, comecei por ser um cidadão, um jovem, que em 1996, por um convívio de amigos do meu pai, consegui chegar aos bombeiros e por iniciativa de um dos bombeiros que estava no quartel na altura, me incentivou a que era jovem e podia entrar para os bombeiros. Eu, na altura, pensei, depois aceitei o que era aquela iniciativa e entrei para o Corpo de Bombeiros sem ter familiares, sem nada, entrei do nada, portanto, sem saber o que era ser bombeiro e desde 96 aprendi o que é ser bombeiro. Tive a minha formação inicial, depois da minha formação inicial passei a bombeiro efetivo. Passado algum tempo, com o comandante que estava na altura, o nosso comandante de honra, Francisco Pinto, fez o convite para que pudesse ajudá-lo no que era o comando, na altura. Certo. Portanto, em 2001 passei a adjunto do comando, portanto, já com algumas funções de responsabilidade no Corpo de Bombeiros, para assumir a missão. E depois, em 2008, as coisas foram subindo e em 2008 passei a abraçar a convite do presidente da altura, Luís Nunes, passei a abraçar a missão do que é ser comandante, comandar no Corpo de Bombeiros, ao qual aceitei, e desde 2009 para cá venho vindo a ser o comandante destes homens e mulheres dos bombeiros de Monção, que muito me orgulho de ser comandante deles, muito trabalho tive, muito trabalho tenho, com a ajuda deles, com a ajuda do meu segundo comandante atual, para levar o que é o nosso Corpo de Bombeiros. É lógico, podemos dizer que foi sempre fácil, não foi fácil, nem hoje é fácil. Mas quando estamos a iniciar a missão, quando estamos a iniciar o
o ser comandante são situações novas, fomos aprendendo no dia a dia, tivemos que aprender a conhecer melhor as pessoas, tivemos que aprender a lidar melhor com as pessoas, a conversar melhor com as pessoas, a ter que saber que, independentemente das situações, havia sempre a última pessoa que tinha que decidir, e essa pessoa sou eu, logicamente, mas com a vida foi aprendendo a evoluir, a experiência deu-me saber e continuo no dia a dia a aprender e a crescer melhor, lógico. E qual a situação mais difícil que o senhor enfrentou em tomar uma decisão? Aquela diamante, assim, digamos assim. Situações para o comandante, tenho muitas situações no que é incêndios, nos incêndios rurais, na floresta, melhor dizendo, nos incêndios nas indústrias, em que nos obriga aqui a algumas decisões, mas sendo difíceis, todas elas são difíceis porque quando chega a nossa parte final de decidir, às vezes nessas situações de maior porte, de maior impacto, de maior perigosidade, a nossa decisão é sempre a última, é sempre aquela mais difícil, mas temos que a tomar, temos que ter a responsabilidade de a tomar. E pode acarretar uma decisão errada para ser judicial, comandante? Tudo o que nós fazemos pode ser algo de situação judicial, isso é lógico, como eu disse atrás, tudo que é intervenção obriga-nos a um protocolo de intervenção. Todos os bombeiros sabem que para certas situações tem que fazer A, B, C ou D de procedimentos para que seja dentro do que nos dizem os livros, que nos diz a formação. E é dentro disso que nós temos que fazer a atuação. Se sairmos fora disto, logicamente, até poderemos sair, mas tem que haver sempre uma justificação, porque há sempre a prioridade da nossa segurança e a segurança da vida humana é sempre a prioridade. Com certeza. E o comandante José Campos no dia a dia, sem a farda, digamos assim, sem a roupa? Comandante sem roupa continua a ser comandante, porque nós mesmo não estando no horário de trabalho ou no horário de serviço no quartel, a qualquer momento podemos ser chamados, é lógico. Mas fora dessa parte, dedica-se à família, porque muitas das missões e muito do tempo é passada fora da família, porque o serviço assim nos obriga, mas sim, dar a prioridade à família e também aos amigos, porque temos que também ter vida fora do que é ser bombeiro, porque somos humanos, é lógico, mas acima de tudo, logo após o que é o quartel dos bombeiros, temos a nossa família, que é muito importante. E quem pode chegar ao posto de um comandante de um bombeiro, o comandante José Passos? Para o posto de comandante, qualquer bombeiro. Qualquer bombeiro ou qualquer civil, logicamente. Nós preferimos corpo ativo, corpo de bombeiros, que seja alguém dentro de nós, dentro do nosso grupo, mas pode ser uma pessoa fora do que é o grupo. Agora, para lá ser, como eu digo, tem que haver uma responsabilidade acrescida do assumir das funções, da responsabilidade, porque não é fácil ser comandante de bombeiros, não é fácil assumir esta responsabilidade, porque não parecendo, mas é o que está escrito, toda a responsabilidade do nosso Conselho, em primeiro lugar, passa pelo comandante de bombeiros. É lógico que há outras entidades mais responsáveis, mas sob a intervenção o responsável maior sou eu. E acima do senhor, há alguma outra patente aqui em Monção, ou no distrito de Viana do Castelo, ou em Portugal? De bombeiros, não. Depois temos a nível da Autoridade Nacional de Proteção Civil, temos o comandante subregional que coordena o que é a situação toda da Proteção Civil distrital e no qual nós estamos inseridos, como eu disse já atrás, enquanto agentes de Proteção Civil. E como é que foi esse passo aí para o comandante Zé Passos chegar a comandante? Como que começou a trajetória das patentes, digamos assim? Como eu disse, comecei por adjunto de comando, fiz 8 anos de adjunto de comando com o nosso comandante de honra, Francisco Pinto, em que nesses 8 anos aprendi muito do que era a estrutura, aprendi muito do que eram as missões da responsabilidade e depois foi o assumir do que era ser comandante e saber que a última decisão era sempre a minha. É sempre a minha, melhor dizendo. Sim, eu vejo que realmente é uma responsabilidade tremenda, né, comandante?
É uma responsabilidade. Sem dúvida. Nós temos várias hierarquias, não é? No Corpo de Bombeiros, vários patamares, mas as decisões podem vir sempre na patente a seguir, mas se essas patentes não efetuarem a tal decisão, há de chegar a mim e eu não tenho que passar mais a ninguém, tenho que decidir. Não podemos estar aqui a passar o ónus e a responsabilidade, porque a responsabilidade não é delegada e a qualquer momento que surjam as situações difíceis, nós, comandantes, temos que, dentro da nossa capacidade, da nossa experiência, saber validar, saber ver o que nós podemos resolver e decidir o que é a tal situação da emergência, e a última decisão, sendo ela fácil, sendo ela difícil, a decisão tem que ser tomada. Perfeito. Comandante, sabe o que eu acho? Eu já tive muitas pessoas na família que dedicaram a vida ao militarismo. Meu pai, meus tios estão na frente. Tenho os primos também que seguem a carreira militar no Brasil, que é um pouco diferente. Por que o senhor acha que há essa diferença do militarismo e o bombeiro voluntário? Por que Portugal não aderiu o bombeiro como sendo um militar das Forças Armadas? É um assunto que eu não vou poder responder a nível desta parte de não ser militar ou não militar. O único que nós, parte do militarismo que podemos ter é a parte da hierarquia, é a parte da disciplina, é a parte de haver postos com as suas devidas graduações, com a sua devida responsabilidade, e temos essa tal disciplina e essa tal hierarquia que é igual ao militar, e que nos regemos para que, dentro do que é a nossa organização, saber quem é que vai fazer, quem é que vai ter a última decisão, saber quem é que manda naquela equipa, saber quem é que é o responsável por aquela equipa, saber quando há intervenção quem é que vai decidir quais as tarefas a fazer pelos outros elementos da equipa. Isso é tal hierarquia que eu disse, que está implementada também nos Corpos de Bombeiros, que é a tal situação militar, mas não saímos mais do que isto do que é ser militar, a não ser o socorro às populações com agentes extintores e com o saber para socorrer. E tem alguma parceria com o nosso país vizinho aqui? A Espanha? Parceria com o nosso vizinho. Temos aqui uma parceria a nível de fronteira, que a qualquer momento nós podemos ser ativados para a Espanha, como podemos também ser ajudados pela Espanha. Já se tem feito isto mais no que é os incêndios florestais no auxílio quando é com meios aéreos para apoio. Porque a Espanha não tem aqui em Salvaterra bombeiros voluntários? Não. Então ela depende de Monção, digamos assim? Não, eles têm a orgânica deles, os bombeiros mais próximos, penso eu que sejam Tui, Ponta Areia e Vigo, e nas várias situações são socorridos por eles. Situações excepcionais em que haja alguma situação, eles, a nível do ACHEGA, que é a Central de Emergências da Galiza, eles ativam via Comando Distrital, Comando Subregional, peço desculpa, e podemos ser ativados para qualquer tipo de socorro na Espanha. E durante a vida como bombeiro voluntário, como comandante ou qualquer outra patente dentro do bombeiro, qual que foi a mais interessante, a mais curiosa e a mais difícil para o senhor? A situação mais difícil enquanto bombeiro foi um salvamento no Rio Minho, um salvamento de um carro que foi para o rio com crianças dentro e que nos obrigou a que houvesse... Peraí, comandante, o senhor me disse que foi um carro dentro do Rio Minho com crianças? Exatamente. Nossa! Crianças pequenas, na altura ainda era novo, o que é os bombeiros. Essa missão nunca me esqueceu, é uma missão que marca, é daquelas missões que os bombeiros têm muitas, infelizmente, mas já há aquelas especiais na questão de dizer que são aquelas que marcam pelo impacto que criam em nós, são daquelas missões que nós, fechando os olhos, facilmente chegamos a elas,
E essa foi uma delas, foi o depois de ter que retirar essas crianças do rio, transportá-las ao centro de saúde para poderlas salvaguardar. Não havia nada a fazer, é lógico, mas são situações que marcam e nunca esquecem. Estou a falar que isto seria uma situação que já vai com mais de 20 anos e está facilmente na minha mente essa missão. E há alarmes falsos para o bombeiro, comandante? Infelizmente, já nos tempos de hoje, por impossível que possa parecer, ainda consegue haver na nossa sociedade, depois de ter criada toda a informação que a internet nos veio trazer, toda esta informação que os telemóveis nos vieram trazer, ainda existe, infelizmente, hoje em dia, pessoas que fazem com que haja falsos alarmes e que façam deslocar ambulâncias para locais onde não devem, façam deslocar caminhões, veículos de bombeiros de combate a incêndios para locais onde não justifique, ficando outras pessoas que até possam precisar desguarnecidas desses meios, porque existem esses tais falsos alarmes que, infelizmente, no tempo de hoje, com esta informação toda que existe nos telemóveis, televisões, internets, ainda acontece. Por favor, né? É um absurdo, né, comandante? A sociedade depende, eu vou deixar aqui uma indignação e um apelo para quem está nos assistindo. Gente, bombeiros voluntários de Monção, de Portugal, da Europa, do mundo todo, é uma instituição de extrema dedicação e responsabilidade para com os populares, para com o povo, dedicam a salvar a vida de pessoas que somos nós, a nossa produtora aqui no estúdio, a própria família do comandante, a minha própria família, os familiares de vocês que estão nos assistindo. Então, por favor, eu vou fazer um apelo aqui. Não brinquem com coisa séria. Por quê? Porque o dia que precisarem realmente e se identificarem que é vocês, vão saber que provavelmente pode ser uma mentira e não chegá-los a atender. Não é, comandante? A gente pode receber tantas mentiras chamadas no bombeiro voluntário que, se um dia descobrir que é fulanito ou betranito, se um dia realmente precisar, ele não vai ser atendido, né, comandante? Por causa dessas mentiras. Sem dúvida. Se os meios estiverem deslocados, não vamos poder fazer o socorro na devida condição, se os meios estiverem deslocados noutro sítio, porque vamos ter que deslocar do sítio do falso alarme para esse sítio do socorro verdadeiro. É lógico que cria constrangimentos, é lógico que é a sociedade que tem que mudar e alguma não é a sociedade. Nós sabemos que na sociedade em si são certos elementos, são certas pessoas da nossa sociedade que não querem o bem, querem o mal, e depois acontecem estas situações. A nossa sociedade está a mudar, acho que se estão a perder muitos valores e devíamos refletir todos para que esses valores não se perdessem. Eu gostaria que o senhor falasse novamente, comandante, para essa câmera aqui, o que o senhor acabou de repetir, para a gente fazer um corte na chamada. O senhor disse sobre valores. Por favor, repita, só para a gente ter frisado bem isso aí, esse valor da sociedade. Nos tempos de hoje, eu sou jovem e aprendi muitos valores enquanto jovem noutros tempos, e o que se vê hoje na nossa sociedade é a perda desses valores importantes para a vivência do dia-a-dia, para o relacionamento do dia-a-dia entre todos, e o que se vê nas televisões, o que se vê no dia-a-dia é a perda de muitos valores, e principalmente a nossa juventude. Acho que devia refletir, olhar para trás, e há muito caminho a trilhar de futuro, e o futuro é eles são o nosso futuro, são os nossos filhos. Nós também podemos ter alguma culpa, mas temos muito a refletir, tanto sejam os de lá de trás, como os dois, como os do futuro. Gente, é uma coisa séria, né? A gente está aqui falando com uma pessoa muito especial do nosso dia a dia também, eu costumo dizer que no podcast, aqui são pessoas, gente da gente, que está no nosso meio, que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas ele falou uma coisa de valores, e realmente a nossa sociedade está perdendo, comandante, esses valores.
O presidente da Câmara teve aqui num episódio, ele teve num episódio aqui na sua primeira entrevista, e ele falou para nós, comandante, que foi assim, que antes da Câmara Municipal de Monção ficar sabendo, toda Monção fica sabendo. Então, se tem um vazamento de água, todo mundo fica sabendo, menos a Câmara. E acontece isso também no Bombeiro Voluntário? Nos bombeiros, lá está, muitas vezes as pessoas fazem e já se tem visto algumas situações, os bombeiros demoram, os bombeiros não chegaram, às vezes para os bombeiros chegarem é preciso serem chamados. As pessoas têm que perceber que todo o que é chamada de socorro tem que ser feita pelo 112. Isso é o que está estipulado a nível nacional. Porquê? Porque nos permite uma melhor triagem do que é chamada e nos permite ao mesmo tempo chamar bombeiros e chamar meios referenciados para que possam acudir ou possam socorrer melhor ainda. E as pessoas têm que perceber às vezes que não é por má vontade, não é por ligando o 112, respondendo às perguntas que são feitas para que todas as situações sejam validadas e se houver necessidade de apoio diferenciado, cá teremos esse apoio no menor curto espaço de tempo. Então quer dizer que o senhor está me dizendo, comandante, que a pessoa, quando ela vai pedir ajuda ao bombeiro, ela tem que ligar para o 112, tem que passar por um processo de perguntas, claro que são imediatas. É uma triagem, exatamente. É uma triagem rápida, né? Porque se alguém está precisando de ajuda, não pode estar lá. Não, eu me chamo Deni Rodrigues e eu estou aqui no podcast, eu estou precisando da ajuda de vocês. Não, tem que ser uma coisa específica, muito dinâmica e muito rápida para chamar. Então, vai uma atenção. Para vocês fazerem uma chamada, se necessita de ajuda, de auxílio, de socorro, tem que ligar primeiramente por 112, passar por uma triagem muito rápida, ser específico e ser bem direto, né, comandante? Sem dúvida. As perguntas irão ser sempre do local, irão ser sempre do que está a passar, sendo incêndio ou sendo um socorro a uma pessoa. Vão perguntar como é que a pessoa está à vista. Para quê? Para que possamos fazer a tal triagem e, ao mesmo tempo, já na chamada inicial, podemos disputar meios necessários para a intervenção. Se não houver esta tal triagem, é preciso chegar os bombeiros fazerem a avaliação e com isto tudo estamos a perder tempo quando, por exemplo, na questão da emergência médica, enquanto os bombeiros chegam ao chão já podemos ter um carro diferenciado, a Chibos, que é um carro que traz um enfermeiro de apoio e tem outras competências para poder intervir no que é o doente, ou mesmo um carro médico, que já traz médico. E estamos aqui, estamos a agilizar, estamos a ganhar tempo. Muitas vezes as pessoas não compreendem, também sei que é compreensível, porque no momento do socorro, no momento da aflição, as pessoas nem todas somos iguais, mas a nossa sociedade tem que aprender que às vezes, o esperar um minuto, podemos estar a salvar vidas. Comandante, agora o podcast também, ele é muito sério, ele é muito dinâmico. Mas já teve alguma situação engraçada que os bombeiros ou o senhor presenciou? Situações engraçadas, pode haver. O que vejo mais engraçado no que estas situações, nas intervenções nem por isso, mas é o nosso convívio entre bombeiros, entre colegas, que muitas das situações fazemos brincadeiras uns com os outros, fazemos atividades de diversão, para que haja convívio, para que haja camaradagem. E onde assim vem a alegria, vem a convivência, são das que mais me recordo. Depois, no que diz respeito às missões, quando fazemos salvamentos, quando esses salvamentos são um sucesso da missão, ainda há bem pouco tempo tivemos aqui uma pessoa desaparecida em Monção e que depois de muito trabalho de várias entidades, todos em conjunto, passado o segundo dia conseguimos encontrar a senhora com vida, que foi uma alegria para todos, porque foi uma missão conseguida, uma missão em conjunto com várias entidades e que chegámos ao fim com sucesso. Que bom, né? Que bom a gente ouvir isso, que desaparecimento. Inclusive tem um rapaz em Valença que está desaparecido, né, comandante?
A gente tem. Não, nas redes sociais não sei se é verdade, mas as redes sociais, igual o senhor disse agora, que ele está desaparecido já há alguns dias, já postaram no Facebook e no TikTok, enfim. Mas as redes sociais ultimamente não dá para dar tanta credibilidade no sentido de que uma pessoa postou e fez uma postagem má, né? Assim como liga para o 112 e passa um alarme falsa. Que bom saber que o Bombeiro Voluntários ele tem essa diversão entre toda a equipa, né? Pessoas que convivem, que fazem daquilo ali um palco agradável, né? De sintonia e para depois ser chamado e realmente para ter a experiência com maturidade. O bombeiro voluntário em si, toda a experiência que o senhor tem como comandante ou como bombeiro voluntário, já houve dispensas por falta de responsabilidade dos bombeiros? Sem dúvida, isso. Nós temos um regulamento, somos regidos por leis e é lógico que nós sabemos quais são as nossas obrigações, quais são as nossas responsabilidades e, infelizmente, há bombeiros que já foram bombeiros, hoje não são porque não conseguiram, às vezes porque o trabalho não permitiu, porque foram trabalhar noutras atividades que não permitiram que houvesse tempo a ser bombeiro voluntário, e outros que seguiram outros caminhos e quando não nos é possível poder assumir o que é a responsabilidade do dia-a-dia de ser bombeiro voluntário, logicamente que temos que sair porque não temos outra hipótese, porque ser bombeiro voluntário obriga-nos a responsabilidades, obriga-nos a cumprir certas horas de serviço, obriga-nos a garantir que haja sempre uma equipa ou duas ou três que estejam prontas para sair para o serviço para várias atividades. Isto obriga a que haja escalas e as escalas têm que ser uma obrigação de ser cumpridas e há elementos que não tinham tempo, não conseguiram ter tempo para que isso seja possível e logicamente que tiveram que sair de bombeiro voluntário, que isso é um dos grandes problemas, como já disse atrás, é nós termos pessoas com tempo para ser bombeiro voluntário, ter jovens com iniciativa para ser bombeiro voluntário, porque também sabemos que as regalias de ser bombeiro voluntário são muito poucas, quase nenhumas, e isso é uma das grandes mudanças, penso eu, que o nosso Estado Central deveria pensar, refletir, para criar condições para que na nossa sociedade haja mais jovens e mulheres que possam abraçar esta iniciativa, porque muitas das situações, o ser bombeiro voluntário tira muito tempo porque nos obriga a muitas horas de serviço, e quanto menos formos no que é um grupo, mais horas de serviço teremos que fazer. Logicamente que se houver o tal incentivo, a tal regalia que o bombeiro ou que a pessoa ou que na sociedade possamos ver que chegamos a um fim do mês e temos aqui alguma regalia palpável que nos garanta uma melhor condição para a minha família e que ao mesmo tempo me permita ser bombeiro voluntário. Hoje em dia se torna-se difícil porque não há regalias, ou as que há são pouco ou nenhumas, e este tempo que retiramos da nossa família depois nunca mais o recuperamos, nem podemos dizer à frente que retirei algum tempo à minha família, mas foram recompensadas com outras situações, mas não é o que acontece no dia-a-dia. Daí hoje em dia haver um déficit, tanto ao nosso nível de Monção como ao nível do distrito, mesmo a nível nacional, em muitos dos nossos distritos, não haver um acrescêntimo do que é os elementos novos para ser bombeiros voluntários e que, por sua vez, lá está, cria grandes constrangimentos, porque, como eu já disse, somos poucos, o grupo é pequeno e esse grupo pequeno é o que tem que fazer tudo do que é a missão que se põe à disposição para se fazer. Comandante, o bombeiro voluntário em si, ele tem várias especialidades. O senhor pode me contar, assim, numa breve comentário, quais são as especialidades que um bombeiro é formado? Por exemplo, a aquática, né? Ele tem que fazer mergulho, buceio. A nível do nosso corpo de bombeiros, a especialização não temos bombeiros específicos para missões específicas. Temos sim bombeiros com formação para tripulantes da ambulância de socorro,
que é os tripulantes nas ambulâncias de emergência médica. Temos bombeiros que fazem não, todos fazemos o mesmo, mas dentro do que é ser bombeiro fazemos tudo. Portanto, temos bombeiros com formação para incêndios urbanos, temos bombeiros com formação para incêndios industriais, temos bombeiros com formação para salvamento por cordas, temos bombeiros com formação para desencarceramento, temos bombeiros para vários tipos de atividades de socorro dentro do que é a nossa missão. Não temos bombeiros específicos para aquela missão. Temos bombeiros que, dentro do que é ser bombeiro, fazem tudo. Comandante, e há incêndios, né? Os fogos aqui durante certa época, isso parece uma estação de primavera, né? De uma estação, primavera, verão, inverno e outono. Então, assim, chega uma data, época do ano que acontecem os incêndios. São criminosos ou são involuntários? Por exemplo, aquele que fuma um cigarro e passa de carro e joga fora aquele restante de cigarro. O senhor acredita que há incêndio mais provocado ou incêndio, digamos assim, involuntário? Sobre esse assunto, o que é que eu posso dizer? Dos vários incêndios que existem, e não posso estar a dizer que sejam incêndios que sejam por forma voluntária, de pessoas que ponham fogo, porque não posso dizer isso porque não tenho condições para dizer. Agora posso dizer é que existem incêndios que são repetidos, em zonas repetidas, incêndios que por sua vez aparecem à noite. Portanto, este tipo de incêndios não podemos à primeira mão dizer que são incêndios involuntários, porque não há sol, não há nada que possa aqui fazer. Agora, que possa haver incêndios voluntários, acredito, mas muitos deles são de mão voluntária, sem dúvida alguma. Eu achei interessante essa resposta do senhor, porque realmente a noite ela é uma questão de aquecimento durante o dia, né, as 24 horas. E eu estava em um certo lugar e eu percebi que automaticamente, comandante, eu vi uma pessoa fumando e tinha um papel do lado, sabe esses cartões, essas caixas de supermercado, né? Ele jogou o cigarro e o cigarro caiu em cima do papel. E ali, do nada, eu sempre percebi que tudo bem, pô, você vai jogar um cigarro, vai pegar numa árvore, um tronco muito grosso e pegar um incêndio. Mas do nada, comandante, do nada, eu não sou bombeiro, mas do nada provocou um fogaréu enorme ali e quase que pegou no estacionamento, que tinha um mato seco, e quase queimou. As pessoas tiveram que pegar garrafas d'água e jogarem ali. Então, assim, realmente o cigarro provoca grandes incêndios, comandantes? O cigarro pode provocar incêndios. Se é grande ou não, tudo vai depender das características onde esteja a arder, das características geográficas do terreno, do estado meteorológico também do dia, tudo vai depender. Mas agora, que é comprovado que um cigarro pode pegar fogo, sim. Então eu percebo também que, né, claro, ninguém está atribuindo falas a ninguém aqui, porque o podcast Fala Minho, ele está livre de acusar, levantar polêmica, mas que, igual o comandante falou, não tem noção à noite, né, porque a temperatura baixa, e o incêndio provocado de uma noite para o dia, né? Então, assim, é muito difícil, né, comandante? Isso vai da equação da nossa sociedade. Nós sabemos que nunca podemos botar as beatas de cigarro pela janela fora. Hoje em dia, no Código de Estrada, isso dá multa, lógico. Como há outras situações como por exemplo as queimas de sobrantes. Há épocas em que é permitido fazer queimas de sobrantes, que é a queima dos restos agrícolas amontoados, mas mesmo dentro do que é essas queimas, nós temos que ter cuidado no que estamos a fazer, temos que ter cuidado de E o bombeiro fica ali? Não. Isso é tudo responsabilidade do próprio. Ah, certo. Agora, dentro dessa responsabilidade, quem o faz tem que saber que tem que fazer as coisas em condições e sabem quais são os procedimentos, porque existem flyers, existe informação em todo o lado, seja nas câmaras, seja na internet, de como fazer essas queimas,
o que não podemos fazer nas florestas, o que não podemos fazer com as beatas dos cigarros, tudo isto está em informação na internet, nas televisões. Cabe-nos a nós, cidadãos, saber respeitar o próximo. Isso às vezes também é muito do que não acontece, não saber respeitar o próximo. E isso é importante para que se evitem estas maneiras de estar na sociedade. Comandante, eu percebo que a época do verão é uma época onde se festiva muito, né? Fazem grandes festas, é festa em Monção, em Melgaço, em Vila Nova de Cerveira, em Valença, em Galícia, na Europa toda. É o momento que a gente aproveita o nosso tempo, né, de férias. O comandante tira férias nessa época ou não? Sim. Por acaso este ano terei uma semana em julho, mas sempre salvaguardada, porque temos cá o nosso segundo comandante, tudo fica salvaguardado. Não podemos ir os dois elementos de comando ao mesmo tempo para férias, é lógico. Tanto salvaguardado alguém que fique de responsável, como eu disse já atrás, também temos que dar alguma importância à nossa família, porque para nós estarmos bem no nosso trabalho, temos que ter uma salvaguarda, uma retaguarda que é a nossa família, que também tem que estar bem, e temos que saber preservá-la, porque é os nossos valores que nos apoiam no dia-a-dia, e muitas vezes o ser bombeiro, as várias ocorrências, as muitas horas, não nos permitem estar o tempo que desejaríamos à beira deles. E eu pergunto também assim, durante essas festas que são as principais de agosto, são muitos fogos de artifícios, né? Os fogos são o principal atrativo das festas, comandante. E o bombeiro, ele está sempre presente em todas as festas, ou somente as principais, ou deixa em alerta? Como é que funciona essa estratégia para abranger todas as festas? Temos situações de onde existe maior perigo. Comandante, o telefone do senhor deu uma tocada, se quiser olhar? Tá bom, fica à vontade. Temos a situação onde há mais perigo, onde há mais gente, mas geralmente estas situações nós ficamos sempre em prevenção. Portanto, no lançamento de fogo existem vários condicionantes que têm que ser previstos e têm que ser salvaguardados pelas comissões e por quem lança o fogo, e eles têm que saber avaliar se existem condições para ou não. Se não existir condições, não o lançam, e já aconteceu este ano de não ter sido lançado fogo porque não havia condições de segurança para ser lançado. Havendo condições, estando mediante as regras, os fogos são lançados. Quando existe maior perigosidade, existe a nossa presença, mas na maior parte das situações estamos sempre em prevenção, não em presença. Só para comentar uma coisa aqui, o podcast Fala Minho é um jornalismo mais tranquilo, é sempre bem informado, né? Nós temos conhecimentos de muitas coisas, temos aprendido a cada dia mais, e agora mesmo o comandante José Passos está com o telefone ativo, então eu tive que interromper aqui a pergunta do nosso comandante, não é verdade? Por quê? Porque ele está 24 horas ligado, então como o telefone está de frente para ele e para mim, tocou, então assim, ele está dando a entrevista para nós aqui com muito prazer, mas ele está atento ao comando dos bombeiros, então assim, para vocês verem, ele está dando a entrevista, né, comandante? Mas está aí atento ao telefone. Nós temos equipas no terreno e obrigamos aqui a alguma atenção. Aí, tá vendo? Que isso que é importante, é o compromisso. E eu creio que durante algumas entrevistas o senhor já teve que deixá-las, não? Já aconteceu? Sim, já aconteceu. E depois tiveram que voltar e gravar tudo de novo ou só continua? Assim, entrevistas assim como estou a fazer hoje, não tive muitas a ser repetidas. Agora aquelas entrevistas de falar sobre a intervenção, sobre o estado da situação no momento, sim, algumas, várias. E tomara que de momento todo mundo fica salvaguardado aí, não precisa do comandante sair aqui à pressa, né? Até porque se o comandante sair aqui é porque alguma vida está correndo perigo, né? E a gente não quer isso, quer todo mundo bem. Mas, comandante, além de
todos esses equipamentos, o que faz falta hoje para os bombeiros voluntários, para o senhor dizer assim, essa é uma peça fundamental que ainda não temos? Falando de equipamentos, é fácil, nós estamos sempre a renovar o que é os equipamentos de proteção individual, dizer, e é importante o que eu vou dizer, que um bombeiro que seja fardado ou seja equipado para combater incêndios urbanos, necessitamos à volta dos 4.000 euros por pessoa. Se vamos equipar um bombeiro para combater incêndios florestais, precisamos à volta de 1.000 euros para fardar um bombeiro. E dizer o quê? Dizer que estes fardamentos, estes equipamentos, facilmente têm desgaste rápido pelo uso e pela utilização no dia a dia. O que é importante? Importante é a ajuda do Estado, importante é a ajuda dos municípios, importante a nosso braço direito, que é quem nos comanda dentro da nossa associação, que é a nossa direção. São pessoas voluntárias que fazem a gestão da nossa associação, que nos fazem a maneira de que todos os meses exista dinheiro para pagar ordenados, para que exista dinheiro para esses equipamentos, mas eles sozinhos não conseguem. E por isso que eu digo que o Estado é importante, os municípios são importantes, mas também importante será a nossa sociedade, a nossa junta de freguesia, o cidadão, perceber que o bombeiro, quando chega para socorrer, vem equipado. O bombeiro, quando chega para socorrer, traz veículos. Dizer que um veículo com equipamento para socorrer incêndio em habitações anda à volta dos 300.000 euros, por exemplo. Quer dizer o quê? Que a ajuda de todos é importante e nós precisamos da ajuda de todos. Isto era uma mensagem para os nossos monsanenses, para as nossas indústrias, para a nossa junta de freguesia, que era importante olharem para os bombeiros com o sentido de o bombeiro pode fazer falta a qualquer momento, mas para chegar a esse momento tem que vir equipado, tem que vir preparado. E esses equipamentos e preparar o bombeiro custa dinheiro e muitas vezes esse dinheiro não é o que nós pretendemos porque não chega. E se todos ajudassem um pouco, como por exemplo sendo sócios da nossa associação, é pouco, mas o pouco muitas vezes cria muito. Donativos das nossas indústrias, donativos da nossa junta de freguesia, tudo isto junto poderá nos facilitar a compra de equipamentos de segurança para os nossos bombeiros, para que ao mesmo tempo eles possam dar o seu corpo, a sua vontade, mas ao mesmo tempo estarem equipados em segurança para socorrer. E ser sócio hoje tem uma cota mínima a pagar? Sem dúvida. Voluntário? E qual é? São 25 euros anuais. Anuais? Então, me joga aqui nessa câmera aqui. Deni Rodrigues, do podcast Fala Minho, vai associar, porque eu não sabia da mínima cota, entendeu? Eu sabia que tinha uma cota e nós começamos agora com o nosso podcast. Então, assim, nós temos patrocinadores que estão apoiando o nosso podcast. E desde já, pode até jogar na câmera do meio aqui, por gentileza. Comandante, o podcast Fala Minho já vai ser mais um associado do Bombeiros Voluntário, a partir de já. Nós já vamos selar esse compromisso. Sabe por quê, comandante? Eu não estou querendo fazer mídia, não. É porque um dia que eu precisei, vocês estavam lá. Exatamente. Ao melhor, não foi o senhor que atendeu. Foi um bombeiro voluntário. Então, eu não sabia como geria isso. O senhor disse que, agora há pouco, todos que estão nos ouvindo aqui, que tem uma sociedade civil, né? Que comanda também a gestão, que faz a gestão. Porque é uma empresa, digamos assim. É uma empresa que constitui, tem as suas patentes, tem um comandante que é o senhor, mas tem pessoas que gerem isso aí. A nossa associação é composta, uma associação humanitária, que dentro do que é a associação humanitária temos a nossa direção, que é que faz a gestão financeira e orgânica da associação, e ao mesmo tempo detém o Corpo de Bombeiros, que é o especial objetivo é manter a operacionalidade do Corpo de Bombeiros.
E também, além de ser sócio esse compromisso que o podcast Fala Minho tá assumindo aqui perante vocês e perante o comandante, e nós temos nossa testemunha, que é a câmera, o microfone e a nossa operadora de mesa ali. Eu também quero, se o comandante me permitir, a gente colocar o patrocínio aqui, a publicidade do Bombeiros Voluntários gratuitamente aqui no podcast Fala Minho, se o senhor permitir. Não posso ser eu a permitir, que terá de ser a direção, mas penso que depois de conversado não haverá problema. Sim. Então vamos deixar essa deixa aqui, a gente sempre poder publicitar o Bombeiro Voluntários, mesmo que não seja na nossa tela ou como publicidade em si, mas se o senhor autorizar a gente sempre falar nas nossas chamadas e falar a cada entrevista, a gente fala, gente, vamos lembrar que é fácil ser um sócio do Bombeiro Voluntário, a sua vida pode precisar deles um dia. Não agora, mas um dia. O senhor está me entendendo? Se o senhor autorizar, a gente pode lançar essa campanha audiovisual aqui no podcast, sempre ter aquela chamada de falar, gente, só lembrando que a gente esteve com o comandante José Passos e ele autorizou a gente, da gente fazer uma chamada sempre de uma vida com o Bombeiro Voluntário. Uma aliança, digamos assim, comandante. Eu acho isso interessante, porque sem dúvida. o senhor acabou de falar que a gente pode necessitar a qualquer momento, né? Sem dúvida. E o senhor acha que o senhor, no comando, durante todo esse tempo aí, são quantos anos mesmo, comandante? Bom, a caminho dos 16. 16 só em Monção? Só em Monção, exatamente. Só em Monção. Agora o senhor já atendeu com o Corpo Voluntário de Bombeiro de Monção pessoas que depois viram a amplitude da corporação do Bombeiro Voluntário e automaticamente ele se tornou sócio depois que ele viu que precisou? Já temos tido alguns exemplos de pessoas após as intervenções, ou após o socorro, ou após a mesma prestação de serviços, que nós também fazemos o que é a atividade de transporte de doentes não urgentes, transportar doentes utentes para as consultas e afins. Já temos vários exemplos de pessoas que não eram sócias e felizmente se tornaram sócias para nos poder ajudar. Como eu disse, é uma cota pequena, mas que, sendo muitos sócios, podem criar já aqui um subsídio, vamos dizer nós, considerável para que possamos investir em equipamentos de segurança para os nossos bombeiros ou outro tipo de situações, como sejam veículos ou outras situações. E sabe o que eu penso, comandante? Hoje a gente gasta dinheiro, eu digo a população, seja num smartphone, seja numa bebida, num consumo, num restaurante, numa sapatilha, num tênis, num café. Às vezes uma saída de noite numa festa noturna gasta-se muito mais do que 25 euros, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Só que a gente não tem aquela mente de fazer assim, vamos doar um pedaço de nós. Porque 25 euros por ano é muito pouco, é muito para o bombeiro, mas pouco para quem doa, né? Então assim, eu até aprendi também, eu vou fazer um adendo aqui, que o segredo da prosperidade é dando que se recebe. Todo mundo sabe disso. E é por isso que o senhor hoje está aqui, meu comandante, chegou no nível que chegou, na patente que está, um privilégio ter aqui. Por quê? Porque o senhor doou muito mais do que recebeu, não é verdade, comandante? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a dedicação, a compreensão, comandante, nisso tudo, durante esse tempo, além de ser comandante, eu percebo também que entra o lado da psicologia, né? Como eu disse, nós temos que saber conhecer as pessoas, saber perceber quando os nossos bombeiros, as nossas bombeiras em todos os dias estão em cima, saber se nós podemos ajudar, dar um ombro amigo para que possam desabafar, para conversar, porque, como eu digo, problemas todos temos, às vezes sendo problema de trabalho, sendo problema deles próprios uns com os outros, que às vezes também não é fácil
o dia-a-dia das pessoas. Quando vivemos em grupo, e havendo várias personalidades, nem sempre essas personalidades se conjugam, e nós que estamos aqui na gestão de pessoas temos que saber abordá-las e saber fazer com que o grupo caminhe tudo para o mesmo objetivo e não disperse do que é o objetivo principal. Vou dizer que sempre consegui, nem sempre consegui, mas na maior parte das vezes estamos lá. Não, eu vejo essa dedicação, pode ficar à vontade. Te sirvo mais água, comandante? Tá bom. Tá ótimo. Então, essa dedicação, eu vejo que esse lado de psicólogo também, isso aos utentes, né? As pessoas que necessitam do socorro, tem que chegar ali mais tranquilo, tem que passar uma fiabilidade. Já houve casos caóticos que o bombeiro foi atender e a pessoa entrou em choque, digamos assim, e a palavra amiga do bombeiro deu a volta nisso, comandante? Há várias situações. Há situações do dia-a-dia que os bombeiros são preparados para fazer as abordagens, e há outras situações, quando são situações mais graves, em que o bombeiro saber fazer a abordagem não só aos doentes, aos sinistrados, mas também aos familiares que possam estar por perto. Tudo isto faz parte da nossa formação. Temos por vezes sessões de psicólogos nas nossas formações que nos dão algumas ferramentas, mas nós sabemos que temos de estar sempre a ser profissionais no que estamos a fazer, cuidadosos, para que possamos ter uma boa abordagem a tudo o que é serviços relacionados com pessoas, porque, como nós sabemos, há pessoas de várias personalidades, como eu já disse, como também existem problemas derivados às doenças, em que nós temos que saber lidar com isso tudo, logicamente. Daí haver formação e estamos preparados para isso. Comandante, nós estamos chegando ao fim da nossa gravação aqui no estúdio com o comandante José Paz, porque eu creio também que o senhor deve estar muito ocupado nos afazeres, e agradeço desde já estar aqui conosco no podcast Fala Minho. Fiquei impressionado com o comandante, porque quando eu fiz o contato, o senhor disse que sim, que viria. Fiquei muito lisonjeado, e estar perto de um herói com capa, digamos assim, ou sem capa, né? Que dedica a vida 24 horas e faz uma formação de uma equipa que está preparada para nos atender. Eu digo nos atender até a mim. Então, comandante, o senhor quer deixar algum apelo? O senhor quer deixar uma pergunta ou uma interrogação aí, ou um desabafo, ou uma mensagem para todos que estão nos ouvindo aqui? Não, eu tinha duas mensagens. Uma delas era para... As duas são para a nossa sociedade, em que a nossa sociedade tem que perceber que existe um corpo de bombeiros em Monção, um corpo de bombeiros que os serve, está sempre pronto para os socorrer, mas que precisa de pessoas que queiram vir fazer a formação e no fim ser bombeiros, para nos poder ajudar no trabalho do dia-a-dia. E depois há aqueles que veem que possam não ter essas aptidões para poderem ser bombeiros, nos ajudar, como eu já disse, como associados. Acho que todas em Monção, todo o cidadão em Monção deveria ser associado do Corpo de Bombeiros, da nossa associação, melhor dizendo, não sendo todos alguém da família, alguém do agregado familiar, porque, como eu disse, quando os bombeiros chegam já vêm prontos a intervir. Mas antes de lá chegar foi preciso haver equipamentos, foi preciso haver veículos, foi preciso uma estrutura para isso tudo surgir. Por daí, a minha mensagem à nossa sociedade: apostem, venham testar no nosso Corpo de Bombeiros o que é ser bombeiro, para nos ajudar, ou se não, à nossa associação ajudar simplesmente com a cota de 25 euros anual, para podermos ser melhores, ter melhores equipamentos
e poder dar as melhores condições aos nossos bombeiros. A gente deixa aqui essa mensagem do comandante José Passos. A gente está finalizando aqui o nosso podcast, mas eu também quero deixar uma mensagem para todos que estão ouvindo. Tanto a sociedade aqui de Monção, quanto as sociedades em voltas de Portugal ou do mundo, vai a mensagem de que o bombeiro não vive só. Ele precisa da sociedade. O comandante José Passos nos disse aqui que é uma mensalidade anual apenas de 25 euros para ajudar a fortalecer o corpo de bombeiro, né? A instituição em si. Mas, mais importante, gente, sejam conscientes daquilo que vocês fazem. Por quê? Porque o bombeiro é coisa séria. Evite jogar cigarros aí na estrada, evite queimadas desnecessárias, evite alertas falsos. Por quê? Porque são pessoas que estão ali disponíveis, né? Porque muitas das vezes, pode até jogar essa câmera do meio aqui, que muitas das vezes, né, comandante, eles pensam pelo fato da corporação toda estar ali, sem não ter nenhum atendimento, graças a Deus por isso, né? Que ficasse toda ali, porque se ficasse ali é porque não teria nenhuma coisa para acontecer. Então, assim, automaticamente, se não tem pessoas que pensam, né? Porque eu já ouvi comentários, mas os bombeiros ali não estão nada a fazer. Se eles não têm nada a fazer, é porque não houve acidente. Mas quando tem o acidente, o fogo, a chamada, aí que entra o corpo de bombeiro, né, comandante? Sem dúvida. Pode haver esses comentários, estamos no quartel, é bom sinal que estejamos no quartel. Exatamente. Mas quando acontecem, as pessoas querem que eles estejam para socorrer. Mas eles, para estarem para socorrer, têm que lá estar. Se não estiverem, não vão socorrer. Exatamente. Então, se estou no quartel, é bom sinal, não há serviço. E bom sinal, porque todo mundo está com a saúde preservada, mas que estejam ali, né? Me faz lembrar um fato, a gente estava terminando aqui, mas a conversa está tão boa que nós já vamos terminar, comandante, mas a conversa é tão boa porque uma coisa vai puxando a outra. Eu me lembro que o World Trade Center, né, o 11 de setembro, ali perderam várias vidas, né? Várias vidas foram perdidas, principalmente do Corpo de Bombeiro. Agora, presidente, comandante, eu vou falar uma coisa aqui que é bem forte. É forte. Gente, vocês não sabem o que é ser um corpo de bombeiro. O World Trade Center estava desmoronando e os bombeiros subindo. Exatamente. Então, assim, o corpo de bombeiro é uma coisa assim que me deixa, me sai da minha cabeça, comandante. Sai da minha cabeça. Por quê? Porque os senhores, o bombeiro voluntário, ele luta contra o fogo, ele luta contra o acidente, ele luta contra a maré. Então, assim, aquilo que estava desmoronando, os próprios bombeiros estavam subindo. Eles sabendo que a torre estava caindo e eles estão indo. E acontece o mesmo aqui em Monção, né? Às vezes, se você tem uma pessoa que está em uma dificuldade grande, o bombeiro está entrando, né? Principalmente essa que o senhor lembrou aqui, que foi muito bendita. Bendita no sentido assim, que houve um acidente do carro ter caído com os miúdos lá dentro e o bombeiro não quis nem saber, né? Ele se atirou para salvar, né? Tivemos um mergulhador, mas depois chegou a hora de os ter que tirar, não é? Lógico. Então assim, não tem medo e não tem desafio, tem que ir, né? Exatamente. Então assim, pronto, a gente deixa esse recado, esse apelo foi falado para mim, para o presidente. Nós estamos aqui com o comandante José Campos Passos. Gente, eu não sei de onde eu tirei esse... Comandante, Passos, né? Mas sabe o que acontece? É porque a caminhada do senhor foi tão... desses largos anos aí que eu tô com isso na cabeça. Mas na verdade é o comandante que levou os passos da vida, né? Exatamente. Porque teve os passos, né? Mas o comandante José, ele teve esses
essa entrevista conosco aqui, muito agradável. Às vezes eu fico tentando aqui imaginar e às vezes me perco aqui na presença do senhor, porque são situações de risco que pessoas que têm a capacidade de agir no momento de uma intervenção até mesmo caótica. Então, às vezes eu estou aqui e até erro mesmo na falha, mas é porque eu estou pensando aqui em fazer uma pergunta e como tentar entrar na pele também, comandante. Porque uma coisa é falar, é a teoria, é os livros, mas outra coisa é viver. Então, assim, deixa cicatriz também no corpo, né, comandante? Deixa cicatriz. Então, eu quero agradecer ao comandante dos Bombeiros Voluntários aqui de Monção, no podcast Fala Minho. Comandante, muito obrigado por estar aqui. Pelo convite. Eu que agradeço. Nós estamos aqui fechando o nosso podcast com o comandante José e queria mais uma vez lembrar os nossos patrocinadores que apareceram aqui durante toda a nossa entrevista. É uma entrevista fantástica com pessoas importantes e pessoas interessantes. Quero agradecer ao Intermarché Monção, quero agradecer a JC Digital, quero agradecer Brás Esfirras Monção, Distribui Mix, Monção Barbershop. Quero agradecer ao Açaí Bonini, em Vila Nova de Cerveira, ao Vitor Machado Seguros, aqui ali na Rua da Boa Vista, ali na Porta do Sol. Ali. Quero agradecer também a Steph Nobre Cabeleireiras, quero agradecer também a Fabinés e também o Assadão FL. O Assadão foi inaugurado agora, inclusive passou junto na hora que eu estava falando aqui. Ele foi inaugurado agora há pouco aqui em Monção. É uma churrascaria a nível brasileiro, entendeu? E também quero agradecer a Lavanderia Pirâmide. Quero agradecer a todos eles. Quero agradecer a todos os que estão nos ouvindo e nos vendo aqui no podcast Fala Minho. Comandante, muito obrigado. Nós vamos fechar com chave de ouro aqui, com esse compromisso do podcast ser um sócio. E muito obrigado, senhor, por ceder esse espaço aí conosco. Obrigado. Muito obrigado, comandante. Um aperto de mão e para finalizar. Gente, podcast Fala Minho, Deni Rodrigues, fechando mais um episódio com o comandante José dos Bombeiros Voluntários aqui de Monção. Um abraço e até breve.